Olá, eu sou a doutora Jael, eu sou cirurgiã dentista com especialidade em odontopediatria e já há mais de 25 anos que eu venho atendendo crianças e adolescentes no consultório e há algum tempo que eu venho focando mais na questão dos distúrbios respiratórios, na questão do sono, então isso já é uma coisa bem corriqueira no consultório. E quando fui convidada para fazer uma palestra para os pais, para os alunos, para trabalhar esses assuntos, nós trouxemos um tema que eu acredito que é de muita relevância, né? Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Esse momento de pandemia, esse momento onde as pessoas ficaram dentro de casa e passaram a se observar mais, né? Então, nós vamos estar conversando um pouco hoje sobre distúrbios respiratórios do sono e o seu impacto na qualidade de vida. Nós sabemos que o sono é de uma importância muito grande na vida das pessoas, né? Nós passamos pelo menos uma boa parte da nossa vida dormindo. E quando nós temos problemas nesse momento do sono, existem repercussões muito sérias do ponto de vista da saúde geral do indivíduo. E nós hoje vamos focar nos distúrbios respiratórios, porque é uma área que eu tenho trabalhado, tenho conduzido e tenho visto a prevalência dos problemas respiratórios já desde a infância. Então são problemas que quando nós vamos detectando na infância, podemos diagnosticar, tratar, nós vamos trazer uma qualidade de vida para um ser que está em desenvolvimento, em crescimento. E que se nós não trabalharmos com esse olhar, nós vamos ter problemas sérios no desenvolvimento desse indivíduo, né, que vai estar sofrendo, porque não vai estar tendo condições de se desenvolver de forma correta, porque é durante o sono que nós sabemos que vários hormônios são dispensados na nossa corrente sanguínea, inclusive o hormônio do crescimento, e outros que vão normalizar todo o nosso metabolismo. Então, o que são os distúrbios respiratórios do sono? Existem vários, não é? Nós sabemos que os processos alérgicos, que levam desde uma obstrução nasal a uma asma, há problemas como bruxismo, o ranger de dentes durante a noite. Aqueles problemas onde a pessoa pode ter uma diminuição do fluxo aéreo na hora que ele está dormindo, a respiração começa a diminuir, a gente chama isso de hipopneia. Mas também existe algo muito grave, que pode ser visto através de um sintoma como ronco. Nem todo mundo que ronca vai ter o que se chama de apneia obstrutiva do sono, mas o ronco pode ser um sintoma desse problema também. Então, aquela pessoa que faz uma parada respiratória, que ele está dormindo e de repente ele para de respirar. E depois de um certo tempo, ele volta a respirar porque o cérebro manda um comando e ele se mexe na cama, né? Ou ele faz um ronco mais alto e ele volta a respirar. E isso, infelizmente, é um problema comum. Do ponto de vista das pessoas adultas, nós sabemos que existe uma pesquisa hoje brasileira que mostra que pelo menos um terço da população sofre da apneia obstrutiva do sono. Então isso é uma doença silenciosa grave que pode levar a muitos problemas cardiovasculares, hipertensão, problemas de diabetes, tudo isso acontecendo porque você vai ter uma parada respiratória e nós sabemos que respirar é vida. Então, para a gente começar a entender um pouquinho do impacto que esses distúrbios podem causar nas nossas vidas e na vida das crianças, dos adolescentes e, consequentemente, levar esses adultos a problemas sérios. Então, nós precisamos entender o seguinte, que quando a pessoa começa a desenvolver uma respiração oral, uma respiração bucal, ela já começa a ter sérios problemas. Por quê? Porque o órgão competente para respirar é o nariz.
O nariz, ele tem a responsabilidade de umidificar o ar, filtrar o ar e proteger as vias aéreas, ou seja, o nariz, ele chega a fazer uma função de elevar a temperatura desse ar, aquecendo a pelo menos 35 graus, para que esse ar chegue no nosso pulmão aquecido e não venha causar problemas ao nosso pulmão. Ele também faz o papel de filtrar, ou seja, nós temos ali pelos, secreções que são bactericidas, que vão fazer com que esse ar chegue também mais puro ao pulmão. E também nós vamos ter a função de umidificar, porque o nariz ele é feito com secreções e com substâncias que estão se disseminando ali em epitélio nasal, como por exemplo uma substância chamada óxido nítrico. É uma substância muito importante, ele é um vasodilatador, ele é um broncodilatador natural, fisiológico, que vai dar condição a termos uma respiração melhor. Então, quando nós começamos a ver crianças que bem pequenas, né, começam a ter uma noite de sono meio agoniada. A mãe diz assim, é muito comum na minha escuta do consultório os pais dizerem assim, doutora, esse menino começa a dormir e ele roda na cama, ele fica andando na cama, rodando, ele senta, ele fala, ele conversa dormindo, ele range os dentes, ele sua, ele começa a transpirar, às vezes ele molha a blusa de suor, né? Então, esses distúrbios que vão acontecendo, que tem a ver com a nossa respiração e muitas vezes com uma respiração oral, acontece porque nós temos um equilíbrio na troca gasosa dos nossos pulmões, ou seja, nós respiramos o oxigênio, o O2, e nós expiramos o gás carbônico. Se eu começo a respirar pela boca, eu vou fazer o que a gente chama de hiperventilação. Eu vou respirar mais do que eu devo e eu vou ter um desequilíbrio nessa troca gasosa. No ar que eu entro dentro do meu corpo e o ar que sai do meu corpo. Isso é apenas uma das causas. Esse desequilíbrio pode fazer uma alteração no meu cérebro, mas também no meu pulmão. Com essa troca gasosa, né, modificando todo o meu metabolismo. Também nós temos o que a gente acabou de falar sobre a apneia obstrutiva do sono. Quando há uma diminuição desse fluxo respiratório ou há uma parada desse fluxo respiratório, esse oxigênio começa a cair na minha corrente sanguínea. E se eu começo a cair na corrente sanguínea, eu vou ter problemas na arquitetura do sono. Ou seja, quando uma pessoa está dormindo, ela passa por ciclos do sono. Então a gente sai daquele momento de vigília, a gente adormece, né, e vai passando de uma fase para outra até chegar numa fase do sono que nós dizemos que é a fase REM. É aquela fase onde você sonha, é aquela fase importante para a memória, não é? É uma fase onde você descansa, uma das características é que você fica relaxado nos músculos, né? A gente diz que é uma fase da hipotonia muscular, você está bem relaxado, descansado. Essa fase ela é importantíssima para como a gente vai acordar no outro dia. Mas se uma pessoa passa a noite respirando pela boca, né, mexendo na cama, tendo o que a gente chama de microdespertar, porque está roncando, porque está babando, porque está tendo o bruxismo, o ranger de dentes. Essa pessoa vai ter uma série de problemas porque ela vai ter um sono agitado e esse sono agitado vai fazer com que não haja o descanso, não é? A necessidade que nós temos de descansar. Então, na criança, o que acontece é que ela não vai acordar muitas vezes sonolenta, mas ela pode ter o que a gente chama de uma criança que vai ter um déficit de atenção. Então, é aquela criança que ela acordou, mas ela está ainda cansada, ela tem dificuldade de focar, de prestar atenção, ou o contrário, ela pode ter mudanças de humor. Ela pode ter uma alteração de humor, de levar ela a ser uma criança de um comportamento agressivo, hiperativo, não para no canto, não foca. Então, essas coisas vão sendo
cada vez mais frequentes, porque além dos distúrbios que a gente já sabe que existem na primeira infância, né? A gente sabe que há muitas coisas que podem acontecer, como eu falei, crianças que são alérgicas, têm problemas de rinite, problemas de asma, crianças que têm amígdalas maiores, crianças que têm problemas de adenoide, e nós sabemos que tudo isso vai ainda fazer com que essa criança respire mais pela boca. Então, quando acontece isso, nós sabemos que todas essas alterações no sono vão levar a problemas no dia seguinte. E nós sabemos que o que é considerado um distúrbio do sono? É quando esse momento do sono gera repercussões para o outro dia. Então, no caso do adulto, pode ser o ronco, né? É aquele adulto que ronca e alguém pode até dizer assim, dormiu tanto que roncou, dormiu tão bem que roncou. Não, quem ronca não dorme bem. Como eu falei, quem ronca vai ter problemas como um despertar, um micro despertar. E quando eu digo micro despertar, não é porque a pessoa vai acordar conscientemente, mas ela vai ter um sono intercortado e no outro dia ela vai ter uma sensação de cansaço, de sonolência. É como se aquela noite não funcionou. Parece que eu preciso de mais momentos de sono. Então, isso é muito comum nas pessoas que roncam, nas pessoas que têm apneia obstrutiva do sono, né? Essa parada respiratória. E isso é muito importante a gente perceber desde a infância, porque se nós não formos detectando esses problemas na idade, onde a criança ainda está em desenvolvimento, nós vamos ter alterações muito graves na formação óssea dessa criança, né? Nós vamos ter alterações na arcada dentária, eu vou estar explicando isso mais na frente. Nós vamos ter, por conta dessa respiração que está sendo oral, um desalinhamento na coluna. Essa criança ela vai ter uma necessidade de fazer uma hiperextensão na cabeça para buscar o ar. Quando ela faz isso, ela desalinha a coluna, então é aquela criança que começa a alterar os pés, começa a colocar os pés para dentro ou os pés para fora, os joelhos juntos, né? Então é uma criança que cai com mais facilidade, ela rotaciona os bracinhos para frente, então começa a desalinhar a coluna, começa a ter problemas. E aí quando a gente percebe isso na infância e já vai detectando e tratando esses problemas respiratórios que estão alterando a oclusão, ou seja, a mordida, quando eu altero a oclusão, eu começo a desalinhar a cervical desse paciente, eu começo a desalinhar a coluna e eu vou levando esse paciente sempre para um problema mais sério. Isso vai repercutir também na adolescência, né? Então a gente vai ter aquele adolescente que também está inserido no contexto digital, que vai ter muitas horas de tela de computador, de tablet, vai ter muitas horas de celular, com luzes, né, estimulando o sistema nervoso central. Isso já vai atrapalhar o sono, isso já vai atrapalhar aquele momento de sair da vigília e adormecer. O ciclo circadiano, porque às vezes a gente sabe que tem adolescentes que ficam muito tempo na frente do celular, das redes sociais, e às vezes até pela madrugada. Fora isso, no pouco tempo que ele vai dormir, porque ele já está sofrendo privação de sono, ele vai ter o quê? Algo que vai atrapalhar ainda mais. É uma noite onde ele não está respirando bem, ele não está respirando pelo nariz, é um sono agitado, é aquela respiração onde a gente escuta o barulho, né? Às vezes há um esforço até respiratório mesmo, é aquele paciente que você olha para ele deitado, ele está lá com o diafragma tentando fazer, não é, esse controle da respiração. Então, tudo isso vai interferir no dia seguinte, no dia da rotina escolar. Então é muito importante a gente se aperceber dos distúrbios respiratórios e do que eles causam. Por quê? Porque muitas vezes a gente está pensando só na parte da cognição, né? E aí a gente pode estar levando esse paciente a um diagnóstico talvez de um TDAH, quando ele tem, na verdade, um problema respiratório, ele é um respirador bucal. Até porque quando a gente faz o diagnóstico diferencial de um TDAH e de um respirador bucal,
eles têm os mesmos sintomas e os mesmos sinais. Então, pode existir aquele que é TDAH, que tem o déficit de atenção e hiperatividade, e ser potencializado pelo distúrbio respiratório, pela respiração oral, e pode ser que seja um diagnóstico que está sendo confundido, onde se está olhando e tratando essa pessoa e dando ainda medicações para estimular, para deixá-la mais acordada, quando na verdade ela precisava ter dormido, ela precisava ter um sono de qualidade, um sono reparador. Então é muito importante nós termos esse olhar, porque nós temos uma criança que está sendo hiperestimulada com atividades no desenvolvimento da formação de um indivíduo. Nós estamos lidando com raciocínios lógicos, nós exigimos a organização de um pensamento, a construção de um pensamento, e tudo isso, se nós temos algo que faz com que essa criança não durma bem, com que essa criança não descanse, ela vai ter muita dificuldade. E no caso do adolescente que tem um programa de estudo muito maior, né? Esse adolescente que está se preparando aí para um Enem, que está se preparando aí para um vestibular, onde ele precisa ter uma rotina de estudo e de repente você olha, o seu filho está dormindo. Durante o dia parece que ele tem um sono acumulado. Você olha, você não vê nele disposição, ele está sempre com essa dificuldade de se concentrar, de focar, porque talvez o sono dele tenha sido um sono intercortado, tem sido um sono que não está trazendo descanso para ele, e nós precisamos ter esse olhar. Então a respiração oral, que está sendo o nosso foco aqui hoje, dentro dos distúrbios respiratórios, quando ela é diagnosticada na infância, ela é tratada na infância, nós vamos evitar uma série de problemas. E eu gostaria agora de trazer para você, pai, mãe, você que está nos assistindo, alguns aspectos que são fáceis da gente começar a ter esse olhar. Primeiro, observar como seu filho dorme, né? Então vai lá, dá uma olhadinha como ele dorme, se demora um pouco no quarto, vê se é um sono tranquilo, ou se ele está roncando, ou se ele está fazendo bruxismo, rangendo os dentes, ou se ele tem anurese noturna, aquela criança que já passou da idade de desfraldar, aos 9 anos, ele ainda está tendo, né, episódios de fazer xixi na cama. Por que está acontecendo isso? Nós sabemos que quando a pessoa chega num sono profundo, ela começa a liberar hormônios que vão ser hormônios que vão controlar os esfínteres. Mas se eu estou tendo um sono todo intercortado, se eu estou tendo uma desorganização na arquitetura do meu sono, o que é que vai acontecer? Hormônios que são importantes, como esse, por exemplo, eles não vão ser, né, colocados lá na minha corrente sanguínea, e eu vou ter essa dificuldade. Então observe. Outra coisa, começa a observar a forma do seu filho mastigar. Às vezes tem pai e mãe que chega no consultório e diz: doutor, eu morro de vergonha, esse menino mastiga de boca aberta. Ele cospe, ele mela a boca, ele suja a boca quando ele está comendo. Né? A gente vai para um restaurante, chega a faz barulho. Sabe o que é isso? Ele tem o que se chama de deglutição atípica, que é próprio do respirador. A deglutição atípica, ela acompanha alguém que tem uma respiração bucal. Por quê? Porque quando ele está respirando pela boca, a língua se posiciona embaixo, no assoalho da boca. Quando essa língua se posiciona aí, o lugar dela deveria ser no céu da boca, que a gente chama no palato, bem acopladinha ali, fazendo a formação, né, dessa estrutura óssea para que ela se desenvolvesse. O que é que acontece? A pessoa, quando fala, ela intercepta a língua aqui no meio, essa língua empurra os dentes para frente, ela se espalha, ela tá molinha, ela tá flácida. Então, quando ele come, ele usa muito musculatura da mímica facial. Aí, por isso que ele suja a boca, né? Ele se cospe, então ele faz barulho. Então, isso não é porque ele não tem educação, isso é porque ele está tendo... Não, é porque ele tem um problema, uma deficiência nessa mastigação, por conta dessa respiração bucal, porque essa língua ficou mal posicionada. Aí, acrescido a isso, a gente pode ter uma alimentação onde a criança só quis comer coisas mais pastosas, mais moles, justamente porque ele já tinha problemas dentários. Esses problemas de oclusão aconteceram por quê? Porque essa língua estava baixa devido à respiração bucal, e aconteceu que esse arco do palato não se desenvolveu. O que a gente diz, fulano
tem o céu da boca meio estreito. Então, o que é que acontece? Quando esse arco superior está estreito, ele não vai, fazer uma oclusão correta e essa pessoa pode desenvolver o que a gente chama de uma mordida cruzada. Ou seja, ela cruza o lado inferior, vai para frente e ela passa a mastigar só de um lado, uma mastigação unilateral. Isso vai criar uma série de problemas, inclusive para a articulação. Então veja quantas coisas eu já falei. Problemas no sono, problemas de memória, problemas de concentração, problemas de articulação, problemas de postura, hormônios que não são liberados, tudo isso acontecendo porque eu não estou respirando da forma correta. Então, a gente vai ter um desenrolar de problemas aí por conta dessa respiração. Então, nós queríamos, inclusive agora, que você visse um vídeo que nós vamos colocar agora, mostrando a repercussão do ponto de vista odontológico, porque muitas vezes o pai e a mãe dizem assim, mas a gente não vai tratar, porque é uma dentição de leite, e aí a gente não vai ter esse olhar. Quando ele tiver adolescente, ele vai usar aparelhos. E a gente esquece que o crescimento crâniofacial, ele quase que conclui aos 12 anos de idade. Então, por volta de 12 anos, eu tenho 90% desse crescimento do rosto já concluído. Dos 7 aos 12, a gente tem um pico de crescimento aí. Então, se a gente deixa isso para ser tratado lá no adolescente com 14, 15 anos, a gente vai ter estruturas que já sofreram atresia óssea, atrofia muscular, e que a gente vai estar levando esse paciente para problemas futuros. E se a gente não trata nem na adolescência, a gente vai ter adultos que vão dormir mal, que vão fazer apneia obstrutiva do sono, que vão ter problemas em decorrência cardíacos, problemas de diabetes, problemas de hipertensão. Tudo isso poderia ser diagnosticado e tratado de forma precoce. Se eu tenho uma criança que eu trato, eu vou ter um adolescente tranquilo, eu vou ter um adulto feliz. Mas nós precisamos entender que tudo é um conjunto. Então eu queria que você conferisse agora, do ponto de vista de arcada dentária, o que é que acontece, quando nós temos uma respiração bucal instalada. O modo normal ou fisiológico de respirar é através do nariz. Respirar pelo nariz permite purificar o ar pelas estruturas dentro da cavidade nasal, e assim o ar que penetra na boca e na orofaringe não afetará muito o tecido linfóide nas adenoides e tonsilas, que são as últimas barreiras para capturar partículas nocivas no ar. Antes de atingir os pulmões, além de limpar o ar das partículas nocivas, a respiração nasal estimula a produção de gases e substâncias no nariz, que vão facilitar a entrada do ar nos pulmões e prevenir infecções no sistema respiratório. A respiração bucal permite que o ar passe diretamente para a garganta, onde as adenoides e as tonsilas estão localizadas. Assim, o ar que entra no seu corpo pela boca não foi previamente purificado, e o tecido linfóide nas adenoides e tonsilas torna-se a primeira barreira defensiva contra as partículas nocivas contidas no ar. Como consequência, esse tecido linfóide cresce demais, ocupando um grande volume na garganta, o que dificulta a respiração nasal e cria o hábito de respirar pela boca. Para respirar pela boca, a mandíbula tem que se deslocar para baixo, assim como a língua deve ficar no assoalho da boca. Respirar pelo nariz é a maneira correta, porque assim a língua descansa no palato, estimulando o crescimento normal e o desenvolvimento da maxila. Por outro lado, quando você respira pela boca, a língua tem que descer e se projetar. Ao mesmo tempo, a pressão das bochechas aumenta, empurrando a maxila para dentro, de modo que o crescimento e o desenvolvimento da face são afetados negativamente, resultando em um palato estreito e alto. A arcada dentária superior adquire uma forma de V em vez do formato arredondado. Portanto, os dentes não têm espaço para alinhar-se corretamente. Isso também produz uma deglutição incorreta. Toda vez que você deglutir, entre 1.600 e 2.400 vezes por dia, a língua fica baixa, mantendo-se longe do palato. Isso força a ponta da língua a se posicionar entre os dentes incisivos superiores e inferiores.
Esse movimento empurra os dentes para frente para que saiam da boca e a língua repouse no assoalho, com a ponta entre os dentes incisivos, criando uma mordida aberta, já que os dentes anteriores e superiores não se tocam quando você fecha a boca. Todas essas disfunções, respiração bucal, postura correta da língua, boca aberta e deglutição incorreta, continuarão afetando o crescimento e desenvolvimento da maxila e da mandíbula. E, como consequência, haverá menos espaços para os dentes e eles se tornarão desalinhados. Lembre-se, o nariz é para respirar e a boca é para comer. Respirar pelo nariz e manter a boca fechada, com os lábios unidos, ajudará sua face a crescer e a se desenvolver melhor. Porém, o mais importante é que faz você mais saudável. Esse vídeo que você acabou de ver, não é, que foi elaborado por Dr. Germán Ramírez, um canadense que trabalha com a odontologia miofuncional, e foi traduzido por Dr. Paulo Soares, que também trabalha com odontologia miofuncional, é um nome expoente aqui no Brasil. E eu digo que essa odontologia é uma odontologia do século XXI, que vai além do olhar de dentes. Ou seja, quando nós vemos uma boca daquela que você viu no vídeo, é apenas a ponta do iceberg. É isso que eu digo para os pais. Muitas vezes o pai chega no consultório muito preocupado com o dentinho que está girado, com a criança que está um pouquinho dentuça, né, com os dentes que estão saindo. E eu digo, pai, deixa eu falar para você, mãe. Isso que você está vendo aqui é consequência. Isso que você está vendo aqui é o resultado de uma disfunção que está acontecendo com seu filho. Uma função tão importante como a respiração nasal, ela está alterada. Essa criança deve estar fazendo uma respiração de suporte, ou esse adolescente, e aí quando você vê já na adolescência, você vai ver algumas características como aquele lábiozinho mais curto, onde aquele adolescente sorri, a gente vê muita gengiva, e aí as pessoas já ficam pensando, vamos colocar ali um botox, vamos fazer uma cirurgia plástica para corrigir aquele sorriso gengival, e a gente sabe que aquele sorriso gengival é simplesmente porque aquela pessoa não teve uma respiração nasal efetiva, ela não trabalhou o músculo orbicular do lábio superior, e aí ela ficou com esse encurtamento no lábio. E por ter esse encurtamento no lábio, quando ela sorri, não aparece, fica aparecendo mais gengiva do que dentes. E tudo isso poderia ter sido corrigido desde a causa, o que estava levando a esse sorriso gengival. Essa respiração que estava sendo bucal e essa musculatura não estava sendo trabalhada. Então nós precisamos entender que hoje nós podemos e devemos intervir precocemente, já a partir de 3 anos, quando a gente tira o hábito de sucção de uma criança de chupeta, uma mamadeira que está baixando aquela língua. Quando essa criança chega para a gente no consultório aos 3, 4 anos, a gente tem tempo para trabalhar, né? E ela vai crescendo de forma harmoniosa. Às vezes chega já com aqueles dentinhos tortos, a boquinha aberta, bicudinho aqui na frente, pescocinho desalinhado. A gente vai vendo aquela postura, aquela criança já de olheira, com aspecto cansado, aquela face que é mais alongada, mais comprida. E foi uma criança que nasceu com uma face bem harmoniosa. E depois, ao longo, né, da sua história, da sua linha do tempo, essa face foi mudando. E às vezes eu vejo o pai e mãe dizer, mas ele é igual a mim. Ele tem é a questão genética, doutora, eu sou assim, o meu pai era assim. E aí a gente vê que às vezes são pessoas que vêm com problemas alérgicos, com problemas respiratórios, a família toda, e que desenvolveram a respiração bucal, e por conta dessa disfunção, essas pessoas vão também tendo as mesmas características que não precisava ter. Então você, pai e mãe, você que está agora me assistindo, você que tem esse problema, você que tem um problema de apneia, você que tem um problema de articulação, que você sente dor na cervical e você nem sabe que isso tudo teve origem numa deglutição errada, numa mastigação errada, seu filho não precisa ter. O seu filho não precisa carregar esses problemas que hoje você tem, que já estão instalados na sua vida. Então, vamos ter esse olhar precoce, sobretudo nesse momento de pandemia, onde a gente está em casa, onde os filhos estão fazendo EAD. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre o que tem acontecido com crianças nesse ensino à distância, né?
uma hashtag que bombou, viralizou na internet, o meu irmão no EAD, e nós analisamos algumas imagens de crianças que estavam assistindo a aula e que estavam dormindo. E por que essas crianças estavam dormindo? Existem várias possibilidades, entre elas a respiração bucal. E se você quer conferir, ou se você quer saber mais sobre esse assunto, aí você vai lá no nosso canal Clínica Meu Dentinho, tá aparecendo aqui na tela, né, o endereço, e você pode conferir também algumas coisas que eu falo a mais sobre esse assunto que tá lá no nosso canal. Então eu gostaria de já partir agora para as considerações finais, dizendo que nós vimos vários problemas, né, que você percebeu o quanto que a respiração oral, ela leva a distúrbios sérios do sono e que nós podemos tratar. Hoje nós temos muitas maneiras de tratar. Temos a ortopedia funcional dos maxilares, quando nós fazemos uma disjunção, quando abrimos, né, esse espaço da via aérea, onde podemos fazer com que esse palato que está estreito, esse céu da boca que não está cabendo os dentes, e às vezes eu digo ao pai e à mãe o seguinte, sabe o que acontece? É você pegar um carro, o banco de trás, que só dá 3 pessoas e querer colocar 5. Sabe o que vai acontecer? Para acomodar os 5, alguém vai ter que ir para frente, alguém vai ter que ir para trás. Então, muita gente chega para mim no consultório e diz, doutora, tá nascendo os dentes tão grandes na boca do meu filho que não estão cabendo. Eu digo, olha, o problema não são os dentes grandes. O problema é que o osso maxilar do seu filho não desenvolveu de forma correta. Ele deixou a idade de criança e continuou com uma base óssea, né, de uma criança. Ele não adquiriu o desenvolvimento que o adolescente precisa para receber esses dentes permanentes. Então vai acontecer esses problemas que nós já vimos aqui, que vai desencadear tantos outros problemas do ponto de vista nutricional. Quem não mastiga bem, não tem uma boa nutrição. A gente vai ver que é muito característico do respirador bucal. Ou aquela criança magrinha que fica brincando com a comida, que demora, que mastiga a carne e cospe, porque não consegue, não tem força de articulação para cortar esse alimento. A gente vai ver o obeso, aquela criança que lutou a vida toda e quando chega na adolescência começa a ter problemas e distúrbios mesmo alimentares, porque ela tem uma deglutição atípica. Então ela não mastiga, ela engole muito. E até que o cérebro mande aquele gatilho, né, de saciar a fome, ela já deu muitas garfadas e ela está agora com sobrepeso. A gente vai ter aqueles que vão ter problemas de coluna, né, problemas articulares, tantos problemas e principalmente o nosso foco aqui, problemas escolares. Então nós queremos trazer para você essa reflexão, para que o seu filho, para que a sua filha, além de tudo isso que você já tem dado a ele, né? Uma boa escola, você tem se empenhado, tentado dar o melhor que você pode para a formação do seu filho do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista emocional, mas talvez estava faltando esse olhar agora para essa questão do sono, para o distúrbio respiratório do sono e o que isso pode trazer para o seu filho como consequência. Hoje a gente tem uma tecnologia, não é, da odontologia miofuncional. Eu já trabalho há algum tempo, tenho tido sucesso, casos belíssimos no consultório, né, com aparelhos de silicone, aparelhos miofuncionais, onde esses aparelhos reeducam, né, essas funções. Vai ensinar a língua a ficar no lugar correto. Então a criança vai dormir com o aparelho, ela vai passar 1 hora apenas no dia e ela vai aprender a respirar pelo nariz. Nós fazemos um programa assim bem detalhado de controle da respiração, onde essa criança aprende a respirar e acaba que as famílias aprendem. A gente também trabalha a questão da mastigação com oficinas de mastigação, educando essa criança a colocar a língua no lugar correto e, consequentemente, dando a essa criança o sono que ela merece. O maior presente que a gente pode dar a alguém é uma noite de sono bem dormida, uma noite de sono reparadora. E é isso que nós queremos trazer para você hoje. Então eu gostaria de deixar aqui também o site do consultório e eu vou deixar para vocês um presente. Eu vou deixar um check-up do sono do seu filho. Você pode ir lá no www.meudentinho.com
que é o nosso site, e você vai baixar lá um arquivo, né, onde você vai poder fazer um testezinho e ver se essas coisas que a gente falou aqui vai ser uma forma de lembrar a você, né, algumas coisas que a gente está conversando aqui, e você vai fazer lá um checklist, né, sobre como está o sono do seu filho e poder procurar ajuda profissional, ajuda especializada para que o seu filho possa ter um desenvolvimento tranquilo, saudável e respirando bem pelo nariz, porque respirar é vida. Eu poderia narrar tantas histórias, né, de superação, de crianças que melhoraram muito o padrão respiratório, isso mudou a qualidade de vida, mas não só crianças, adolescentes, adultos. E me lembro agora de um caso bem interessante que naturalmente eu tenho autorização para contar, para narrar, de um paciente meu, tinha um problema sério de asma, né, de rinite alérgica, e o seu pai também. E depois que ele começou a fazer o tratamento, o menino, o pai passou a fazer o mesmo programa de respiração que nós ensinávamos nas consultas, e o pai, que sempre correu, né, maratona, nunca tinha vencido. E depois que implementou o tratamento respiratório, ele chegou no consultório me contando que ele tinha conseguido vencer aquela maratona. Isso foi assim algo maravilhoso, gratificante, porque isso é a nossa missão. A nossa missão, em primeiro lugar, é cuidar do nosso paciente, levá-lo a ter uma qualidade de vida melhor. E com a odontologia miofuncional, nós podemos trabalhar desde a criança, né? Da criança neonata, aquela criança que está amamentando no seu materno, orientando a mãe, a forma correta, a posição, deixando ela ciente dos malefícios da chupeta, dos malefícios da mamadeira, mas essa criança também sendo tratada na infância, se preciso na adolescência e ainda na fase adulta, porque nós temos aparelhos que vão ser colocados de acordo com a idade, no caso do ronco, da apneia do adulto, no caso da criança bem pequena, do adolescente, então nós temos como tratar. E por isso eu gostaria de encerrar com uma frase que diz assim: porque a vida é assim mesmo, uns nos tiram o sono e outros nos devolvem o sono. E eu quero estar nesse segundo bloco e tenho lutado e tenho me esforçado para isso. Então estou aqui à sua disposição para que juntos possamos trazer, né, uma alternativa de tratamento e de conforto para o seu filho, uma melhor qualidade de vida. Se você se identificou com esse assunto, se você tem alguma necessidade dessa em casa, desde já eu me coloco à sua inteira disposição. Eu sou a doutora Jael Henrique, sou odontopediatra da Clínica Meu Dentinho.